Olá pessoal, aqui é o Vladimir, retorno ao canal, trazendo para vocês o produto Princeton Tech. Há um bom tempo aí, um pouco mais de um ano, eu não tenho nenhuma lanterna que utilize pilhas palito, ou conhecida como 3A. Eu vou falar palito, tá pessoal, para não confundir pela quantidade de pilhas que ela utiliza. Então, pilhas palito. E eu estava atrás de uma, como eu já conhecia a marca, na verdade eu já tinha uma dessa, na versão de 80 lumens. Essa lanterna existe na versão de 80, 100, 200 lumens, sendo a minha mais antiga. Comprei há vários anos, então na hora da compra, a primeira dica do canal hoje é veja qual você está adquirindo. Comprei de 200, ok? Eu conheço essa marca há um bom tempo, se não me engano ela está no mercado desde 1975, ou seja, quase 50 anos, dessa data de hoje aqui de 2023. E é uma marca confiável. Ela, Princeton Tech, Brunton e outras que existem no mercado americano e europeu, têm tradição e fazem equipamentos voltados para a área outdoor, de esporte. Eles sabem o que estão fazendo, pessoal. Sabem? Então, quando eles lançam um produto, eles fazem pesquisa, têm interação com diversos atletas, usuários. E é o que eu volto a falar, sabem o que estão fazendo. Gosto muito da marca. E eu vou falar alguns dos motivos que me levaram a adquiri-la. Primeiro, confiabilidade. Então, eu pretendo utilizar esse equipamento normalmente, mas o foco aqui seria dar uma instrução, algumas dicas na parte também de sobrevivência, uma situação de caos. Então, a confiabilidade vai contar muito. Você tem um equipamento, não vai te deixar na mão. Outra coisa importante é o seguinte, se você pesquisar pilhas palito, ou seja, 3A, pilhas pequenas, ou seja, 2A, do tipo C, do tipo D. Existe também a 4A, tá pessoal? Essas aqui de 9 volts e outras são vendidas centenas de milhões, olha, centenas de milhões de unidades todos os anos no mundo. Tá? Não sei, até é um mercado global gigantesco. Perdão. E existem diversos fabricantes tentando abocanhar esse mercado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma grande demanda e grande demanda existe uma grande facilidade de você encontrar o produto. Então, numa situação de crise vai ser muito fácil você encontrar pilha do tipo palito. Aliás, faça um desafio por dois motivos. Primeiro, verifique na sua casa os controles remotos ou todos os dispositivos que você tem aí. Muito provavelmente você tem um que utiliza pilha palito. Outra coisa, verifique também nesse mesmo exato momento não só o tipo, mas a quantidade. Então os que eu tenho aqui em casa, controle remoto de diversos tipos, não tão tantos, mas tem, né, coisa até mais antiga, são sempre números pares. Então esse também foi um dos motivos de eu estar escolhendo essa lanterna que utiliza duas pilhas palito, ou seja, duas 3A. Na situação de crise, pessoal, não adianta você chegar lá e falar, poxa, que legal, tem uma lanterna, precisa de 3 pilhas, aí você encontra duas. Ah, posso misturar uma velha com nova? Não vai dar certo. Tem lugar que tem vezes que pode funcionar, tem vezes que não. Só que isso vai depreciar o runtime e outras coisas. Então é muito prejuízo. Mas aquilo, você não tiver opção, você vai fazer isso. Não adianta falar que não vai, que você vai. É situação de crise, né, pessoal? Aquela história, melhor pouco do que nada, né? Mas o ideal é você utilizar sempre pilhas juntas. Ah, coloquei duas no controle remoto, retire e põe aqui sempre duas. Não mistura. Aí você abre o controle remoto, usa uns 4 pilhas palito, tem uma de cada marca cada dia, né? Você tiver a data de expiração, né, de validade, faz parte, pessoal. Mas fica a dica, o porquê do 2, tá? De 2 pilhas. Nem 3, nem 4, nem 5. Posto tudo isso, agora eu vou falar da lanterna. É uma lanterna que tem um LED branco e um LED vermelho. O LED vermelho aciona primeiro, e depois você segurando aciona o branco. Eles não funcionam juntos, então, existem vários modelos aí no mercado de lanternas. Ah, sim, e um motivo que eu ia esquecendo, pessoal, desculpa, do porquê ter escolhido. Eu encontrei essa lanterna, comprei agora no dia 9, um dia antes desse vídeo, paguei R$124. Preço dos Estados Unidos. Chora, porque tá barato, está lá na Amazon, então vou deixar um link para você. Existe também, pessoal, a versão dela com preço cheio de R$232 e a Sync com 241, só que a Sync utilizam 3 palitos. E a interface era fazer tipo um botão lateral. Acho muito fácil de usar, tá? Será a minha próxima aquisição.
Mas essa daqui, por ter duas, pesou bastante, tá? 2 pilhas palito. Eu não sei por quanto tempo ficará esse preço, de R$124, tá? Eu não sou responsável pela loja, nem nada. Mas eu vou falar para vocês que eu comprei um preço exorbitantemente barato pelo que é. Tá? Se fosse R$232 ainda valeria a pena, porque isso aqui não dá pau. Tá? Outra coisa, quando você for comprar, tem a versão Tactical. E a versão Tactical, que eu acho que eu vou pôr o link aí para vocês, vou pôr tudo o link embaixo, tá, pessoal? Para vocês aí adquirirem. Até a versão Desert Tan, ou seja, marrom, tá? Com a mesma quantidade de lumens e modos. E a versão preta com cinza. Dá uma olhadinha, se qualquer coisa entrar no site. Outra dica para vocês, pessoal. Quando você for adquirir, verifique se o equipamento utiliza o tipo de bateria que você quer usar. Porque existem alguns modelos de marca, das marcas, né, nos brands da Princeton Tech, Peterson, Brunton. Se tiver escrito Tactical, às vezes utiliza CR123, que não é o tipo de energia, às vezes, que você quer, a fonte de energia. Aí você vai ficar na mão, ok? Mais uma dica. Voltando aqui, deixa eu ver se não esqueci nada. Isso aí. Essa lanterna utiliza 2 pilhas palito. Modelo Bit, tá? Aqui você tem um ajuste de ângulo, tá? Quando você coloca aí na cabeça, aqui é onde você aciona. Lacradinha, pessoal. Ela vem com uma banda, 2 pilhas tipo alcalina, né? 3A. E aqui nós temos o IPX4. Dá para molhar, pessoal, mas não dá para judiar. E ela é extremamente leve. Só me engano, esse aqui é o peso, 64 gramas com as pilhas. Então ela pesa com a banda aqui e a lanterna em si, 42 gramas. Mais 22 gramas das pilhas. Ou seja, é extremamente leve. Mesmo se for um pouco mais, pessoal. É muito leve. Muito leve. Nós temos aqui a parte de runtime. Eu vou colocar aí na tela para vocês. E uma coisa que é bom observar é o seguinte, que ela está falando através do ANSI FL1 Standard. O que é o ANSI? American National Standard Institute. Seria o ímetro deles. Eles definiram alguns padrões, juntaram-se vários líderes do mercado e definiram alguns padrões para lumens e outras coisas que vocês deveriam colocar no pacote, né, nas especificações do produto. Uma delas foi o lumens. Depois veio o plato.org, que foi um avanço desse, mas não mudou tanta coisa assim. Tá? Tem 4 modos, pessoal. Branco alto, branco baixo, vermelho alto e vermelho baixo. Então, por exemplo, no modo alto, 200 lumens por 3.4 horas, não 204 minutos, pessoal. E uma reserva de 54 horas. Como funciona isso? Significa o seguinte, aqui está explicado, tá? Como é que funciona o runtime no padrão ANSI? Significa até 10% da saída inicial. Significa o seguinte, enquanto você tiver 200 lumens e for até 10% disso, a lanterna pode ser marcada como 200 lumens. Então, se ela for de 200 a 20 lumens, ela pode ser vendida como uma lanterna de 200 lumens. Não importa se ela é regulada, ou seja, constantemente nos 200, ou se vai decaindo, se cai muito e depois fica baixo. Pessoal, se é do tipo step down, que vai caindo gradativamente, não importa. Importa que é definido desse jeito. E o reserve dele, que seria a reserva, é quando chegar nesses 10%, tá? Você ainda vai conseguir chegar durante um bom tempo, ou seja, por exemplo, no modo 200 lumens, você ainda tem 54 horas de reserva, você ainda conseguirá chegar a 0,25 lux, que é a quantidade de lux que você tem numa noite de lua cheia. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, que uma coisa que eu gostei muito, a parte de runtime dela em 50 lumens são 11 horas. Isso com alcalina, tá, pessoal? E com o LED vermelho de 3 lumens são 66 horas, ou seja, bastante. Ou seja, 11 horas você passa uma noite com um par de pilhas. Tá vendo? Agora ter duas, ter par, mais fácil, né? E no modo de 1 lumen, seja o suficiente para você iluminar a palma da mão, às vezes algum instrumento esteja manuseando, são 140 horas. Opa, começou a ficar interessante, né? Entendeu? Então eu vou colocar na telinha, olha, analise sempre o runtime. Infelizmente não achei gráficos, tá, pessoal? Mas eu acredito que vai declinando gradativamente. Não acredito que seja algo regulado, ou seja, sempre nesse limite. Porque o que acontece? Toda vez que você tiver 2A, 3A, essas que tem pouca energia, são pouca, tá? Elas não são feitas para equipamentos com grande consumo de energia. Então, nem controles remotos, essas coisas. Então, ela não tem tanta energia a fornecer. Existem também as do tipo lithium, não é Lion, lithium,
Ou seja, ficam no 1.5 volts e conseguem demandar uma grande quantidade de energia, às vezes 3 ou 4 vezes mais do que uma alcalina comum. Tá? Lembrando que nós temos dois tipos aí basicamente de fonte de energia. As descartáveis e as recarregáveis. Isso aqui é uma recarregável. Comprei também. Vou colocar o link aí para vocês. Achei bem barato, mas não lembre-se que você precisa do carregador dela, tá? As descartáveis você vai utilizar uma vez e recarregável N vezes. Isso é bom? É. Numa situação de crise, o que você deve utilizar primeiro? Descartável. Recarregável. Sempre recarregável. Por quê? Você pode recarregar a qualquer hora. Acabou, você ainda tem a descartável. Tá? Não faça o contrário, porque às vezes você utiliza a descartável, recarregável fica na mão e você fica sem nada depois. Mesmo que eu fiz um teste bem rápido aqui, esse daqui tem 1.5 volts, esse daqui trabalha inicialmente, ou seja, inicialmente 1.5 volts, né, a descartável, e a recarregável inicialmente 1.2 volts. Isso é nominal, tá, pessoal? Dá para ver aí no cantinho? Dá, né? 1.502 volts. A descartável e a recarregável 1.296 volts. Se você colocar, como eu fiz, na lanterna, essa diferença, eu vou dizer 1.5 e 1.2 volts, 1.5 e 1.2, uma diferença de 20%, realmente deu para perceber que com a alcalina eu tive mais luz. Mas eu estou numa situação de crise. Não estou preocupado tanto com essa diferença de 20% de luz. Eu quero iluminar o mínimo suficiente para fazer alguma tarefa. Iluminar o que eu tenho? Recarregável? Tenho. Então eu vou utilizar o que? Recarregável. Outro ponto importante. Já ia esquecendo, hein? Porque a situação aqui é sobrevivência, né? Esses negocinhos aqui, ó, para tomar as coisas efervescentes, cabem exatamente 4 pilhas palito. Serve para 18650, tá, pessoal? Mas isso aí é outra história. Entra aí. Bom, enfim. Cabem 4. Se você for colocar 2, não cabe. Então, recomendo você não forçar. Ah, mas esse aqui é mais comprido? É, mas também não serve. E por que colocar dentro disso aqui? Porque você tem o seguinte, é barato e uma embalagem barata, porque é descartável, você realmente não vai utilizar. E ela veda relativamente bem, além de ter aqui um pouco de sílica gel ou alguma coisa para não ficar úmido. Não cabem duas, tá, pessoal? Infelizmente não cabem duas em série. Ó, vai fechar, não fecha. Aí você estraga tudo. Não faça isso. Tá? Vou tirar porque tá enchendo o saco aqui, tá vendo? Veda bem. Então, numa situação de crise, você ainda consegue colocar 4 pilhas aqui dentro. Ou ainda, tem umas caixinhas aqui, né? Essas daqui de 18,350. Você vai achar aí nas casas de vapor, né, de cigarro eletrônico, capaz que você encontre. Então você consegue colocar até meia dúzia tranquilo, sem precisar, até uns recortezinhos de ajuste. Ó, fica fixo. Tá? Acho que se tirar os recortezinhos, que aqui ela está ajustada para 18,650, dá para colocar até umas 8. Ou não. O importa é que está protegido e está organizado. Não está tão vedado, né, pessoal? Mas tá na mão. Tá vendo que ele deu uma espremidinha? Eu não acho legal. Eu não gosto de espremer, principalmente essas alcalinas, tá, pessoal? Então evite espremer, mas pelo menos você tem uma caixinha aí, se você tiver, pode utilizar numa situação de crise. Percebeu que tudo múltiplo de 2, né? Não de 3. E voltando aqui, por que tudo isso daí, pessoal, que eu tô falando? Numa situação de crise você precisa, às vezes, organizar suas fontes de energia, e é bom sempre ter alguma que consiga vender o máximo possível e preservar a integridade física, né? Não está amassada da sua fonte de energia. Então essa caixinha deixou um pouco forçada, eu já não estaria utilizando para 6, mas para 4 com certeza. Faz muito barulho, põe uma espuma dentro, tá? Não coloca EVA, às vezes o EVA pode espremer também. Tem que deixar o suficiente do EVA, seria só encostar, não espremer, ok? Bom,
Então essa é a lanterna. Demorei, mas cheguei, né? É isso aí. Eu não vou tirar a caixinha. Ô, Vladimir, eu não vou tirar. Eu pretendo guardar lá dentro de uma caixa com algumas baterias. Outra coisa, muitas dicas. Quando você for comprar 2A, o trilha palito, você vê que o pacote tem 2, 4, acho que vem 6, né? 12. Compre de 6, não compre de 12. Se tiver 12 no DG, por quê? Porque você vai guardar sempre dentro da caixinha que ela vem. Sabe aquela caixinha de papelão plástico? Então fica uma dica. Porque se vazar, vai vazar só aquela região, só aquele conteúdo. Ou você pega esses saquinhos do tipo Ziploc. Isso aqui não é, tá? Vai fazer uma propaganda porque a marca é boa. Você deve ter na sua casa uns plásticozinho baratinho desse daqui. E você coloca a caixinha dentro disso aqui para não vazar. Dobra. Ah, vazou só aquele 6. Porque é tóxico, tá? Não é bom você pôr a mão nessa porcaria desse líquido do exorcista. Líquido do exorcista, aliás, a primeira expressão que eu vi do professor querido, professor Luizão, FGV lá na década de 80. Faz tempo, hein? Oxa, a vida GV era bom. Escola Técnica Estadual, aqui no Ipiranga. E então vaza aquilo lá não é bom para você, tá? E você vai perder equipamento, que nem eu perdi o meu aqui. Então às vezes você coloca uma caixa e 20 pilha palito alcalina, aí vaza tudo. Então não é isso que você quer. Eu espero que não seja isso, né? Então tente separar, tá? Se for possível, talvez não resolva, que vai saber quanto tempo você vai deixar ou onde você vai deixar, mas é uma barreira a mais para você não ter problema. Tudo bem? Bom, chegamos finalmente na lanterna, né? Eu não vou tirar novamente aqui, como eu falei, da caixinha, que eu pretendo guardá-la assim dentro de uma caixa. Eu vou colocar diversas palitos, vou colocar essas daqui da Eugene. Vladimir, essas da Eugene, o que tem? Olha, diz a lenda aqui, no pacotinho. Cadê o pacotinho? Eu vou fazer um vídeo já bem completo, né? Tem 1000 mAh e recarrega até 1000 vezes. Pessoal, não estou fazendo propaganda da marca, tá? Porque peguei ontem, nem testei ainda. Mas eu peguei R$25, 4. Poxa, para usar em casa, nos controles e tudo mais, puxa vida, pesou, viu? Pesou e com a vantagem, vou poder deixar dentro da minha lanterna para pronto uso, sem a necessidade de me preocupar se ela vai me deixar na mão ou não, ou seja, se vai vazar. Ao abrir, não abre mais que isso, tá, pessoal? Portinhola, ela abre aqui, tem um clipezinho aqui em cima. Esse aqui é o único ponto, digamos assim, frágil dela. Aliás, não sei se eu falei do LED. Vou falar se não falei. Ele é um tipo DemoDED, ou seja, ele é reto. E sim, esse LED não. Tá? Um LED acho que de 5mm padrão que você vê por aí. Mas esse LED aqui em especial, junto com a lente, eles fizeram uma lanterna que tem um hotspot, ou seja, a parte central da sua fonte de luz, né, da sua imagem, ou seja, o binshot. E tem uma parte periférica. O que eu ia fazer? Colocar aqui, né? Vamos pôr aqui, pá. E pá. Quero mostrar uma coisa para vocês. A gente fala, a gente mostra, né? Indiferente de ser a alcalina ou a recarregável, pessoal, descartável ou recarregável, existe uma corrente parasita. Espera aí que você dá um pouco de habilidade. 4 microamperes. Para ver o 4, 3, 4, assim um pouquinho. É muito? Não. Pessoal, é muito pouco. É muito pouco, fica até esquisito falar, né? Mas é pouco, pouquíssimo. Mas, se você deixar meses lá, meses e meses, vai acabar descarregando a sua bateria. Aí quando você vai usar, tá no osso. Eu vou acionar, deixa eu ver se consigo acertar aqui, para vocês verem o consumo de corrente. Opa, coloquei no lugar errado. Errando, ó. A corrente é aqui, ó. Tá vendo? Não sabe? A gente fala, não sabe, deixa, né? Errei porque eu medi tensão aqui, mas não era isso. Agora sim, ó. Ixi, pouquíssimo, hein? No modo mais baixo, ela consome aí, deixa eu ver, 7 mA. No modo mais alto, mais alto, 23 mA. Está dando negativo porque está invertido aqui a posição das pontas. Vou pôr direitinho para você não ficar chateado. E a gente fica chateado com tudo, né? Impressionante. Tá aí, ó. 7 mA, 23 mA.
Colocando no modo... Como é que você põe no modo mais rápido? Ó, mais alto. Então você liga um clique. Ela sempre dá uma piscadinha quando você, nesse LED vermelho quando você fecha aqui a portinhola, tá? Ó, ligou, apertou de novo. Falta habilidade, paciência, coloca no 2x aí. Ó, baixo, aperta de novo, vai pro alto do vermelho, aperta e segura, ele vai pro branco, tá? E aperta de novo, ele vai pro alto. Meio chatinho, tá? A interface, vocês terem uma ideia de corrente, mas a interface em si, ela não é difícil, mas demanda um pouquinho de treino, ó. Ligou, desligou, tá vendo? Foi pro alto, desligou. Ligou vermelho, segura, ela vai pro baixo do branco e aperta de novo, ele vai pro alto do branco, tá? É bem simples. Deixa eu ver o BIM aqui para vocês, cadê? Tá, aqui tem bastante iluminação, mas tem um BIMzinho razoável, uma cor de LED razoável também. Eu vou fazer aqui algumas, mostrar para vocês, ela rodando. Então, já adianto que dá uma diferença sim por causa da tensão inicial entre as pilhas recarregáveis e as descartáveis, mas mesmo assim eu estou satisfeito pela quantidade de lumens, facilidade de acesso, quantidade de baterias, peso e preço. O preço pegou demais aqui, hein, pessoal? Próxima vez que eu voltar aqui, vou mostrar os BIM shots. Olá, pessoal. Eu vou colocar aqui as baterias, tá? Vou trocando, vou colocar primeiro as recarregáveis. Houve um equívoco de informação, porque elas não vieram completamente carregadas, depois eu as carreguei, as Eudin, e ficaram com 1.392 volts. Eu acabei utilizando um pouco, inclusive, para mexer aqui na lanterna, e elas acabaram ficando com 1.302 volts, ou seja, depois uma pequena quantidade de uso. Então, primeiro teste, Eugene, poucos lumens, vermelho. Você não vai conseguir enxergar muito chão, apesar de ser possível. Pessoal, aí tá dando a questão que eu falei do PWM, né? No modo fraco ela tem PWM, no modo forte funciona bem. E no breu total, pessoal, tô a 5 metros aí da parede, tá me iluminando bem. Então dá para você navegar até uma certa distância tranquilamente com ela. No modo baixo, você pode ver que o hotspot não está definido, não aparece na câmera, mas a cor do LED em si é muito boa, tá? Deve ficar na faixa dos 5000 kelvins, puxando bem pouco para o verde. E segurando de novo, eu vou para o modo forte. Modo forte. Aqui é o hotspot, tem um spill. Fiz uns testes, dá para iluminar bem até uns 20 metros, um pouquinho mais, só que você não vai ter o que? Definição das imagens, mas dá para iluminar bem. No modo baixo, pessoal, do LED branco, também dá para enxergar muito bem, tá? Dá para enxergar muito bem. É uma excelente lanterna, bem graduada é a parte dos lumens. Vou agora colocar a pilha descartável que eu utilizei no modo forte por 1h30, ou seja, ela, teoricamente já tem meia carga. Ó, pessoal, modo fraco do vermelho com a pilha já usada tá ok. Modo forte ilumina bem também, uma distância de 5 metros, ó, dá para enxergar bem a parede, você pode perceber que está um pouquinho mais forte que a recarregável. Já o modo baixo, eu vou direto para o alto, tá? Para não ficar com o PWM aí. Ele ilumina demais, tá? Ó, dá para ver bem o hotspot, ó, no centro, tá vendo a parte mais iluminada? O spill. Vai uma boa distância. Quando eu falei agora há pouco da distância, estava ligado mais a parte da descartável, a recarregável não vai tão longe. No início vai, viu, pessoal? Depois vai cair na tensão. Mesmo assim, é muito válido você ter as recarregáveis, tá? Questão de não vazar e etc. E vou colocar agora com a pilha cheia.
Ó, pessoal, pilha cheia, baixo, no alto. Um pouquinho mais forte que as anteriores, tá? No modo baixo está iluminando bem. O flicker eu vou colocar no alto, para vocês terem uma ideia. Aí, ó, ui, desliguei. Ó, muito mais brilho, tá? Então vai iluminar um pouco mais que a anterior, e mais ainda que a anterior, que era descartável, recarregável. Olha, pessoal, é assim. Eu fiz uns testes aqui no modo baixo, vermelho, dá para você fazer uma leitura, dá para fazer uma comida tranquilo. No modo alto, vermelho, dá para você andar, tá? Uma distância de 3, 5 metros em todas as pilhas que estão aqui, mas eu não cheguei a testá-las completamente descarregadas. No modo, né, com LED branco baixo, você vai conseguir andar tranquilamente, tá? Por um bom tempo. No modo alto, claro que mais, né? Para você identificar até objetos um pouquinho mais longe. Ou seja, uma excelente graduação de lumens, boa quantidade de modos, uma excelente lanterna, tá? Gostei bastante.